Olá, gente! Sejam bem-vindos aqui ao Super Acadêmico, mais uma vez aqui com um vídeo sobre algumas partes desse livro aqui que eu já falei em outro vídeo, há algumas semanas atrás. Eu terminei de ler recentemente, ontem. E eu queria falar novamente sobre alguns aspectos desse livro aqui, que eu li a versão digital dele aqui. Na verdade não tem versão impressa, ele só foi feito digital. Por que a filosofia interessa a democracia? É organizado pelo professor, meu professor, né, Valdomiro José Silva Filho. Está aqui a capinha dele. O livro está disponível de graça no repositório da Universidade Federal da Bahia. Quem quiser pode pegar lá e baixar o livro. O livro, inclusive, ganhou o, o prêmio Jabuti. Então, uns 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim. E, bom, eu já comentei ele antes, né? No geral, ele é um livro muito importante, né? Muito interessante, que traz questões importantes sobre a situação política, né, e social e epistêmica que nós vivemos hoje. Mas eu queria chamar a atenção de dois aspectos, e que além dos que eu já chamei a atenção no outro vídeo, e, bom, e dar uma conclusão geral sobre a minha leitura do livro, né? Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, né? Obrigado aos novos inscritos. Estamos muito próximos de chegar a 1000 inscritos, que é a primeira meta, né? Pra gente, digamos assim, começar a ter o canal assim mais presente nas listas, né? Nas recomendações do YouTube. Nós estamos chegando, a gente está com... O último escolhi está 904 inscritos. A gente teve nos últimos 30 dias 100 inscritos a mais, então acho que se manter essa média aí no próximo mês, né, daqui 30 dias ou menos, a gente vai chegar a 1000. Então obrigado aos novos inscritos, permaneçam aí no canal, compartilhe, continue apoiando o canal. Então vamos lá aos meus comentários. Então, qual é a grande questão, né, que o livro trata? Ele trata de temas filosóficos, né, de maneira geral, e como a filosofia, os estudos filosóficos, a produção filosófica atual contribui para a democracia, também historicamente falando também, mas principalmente atualmente, já que o livro foi escrito justamente no período entre 2018 e 2022, né? Ele foi lançado acho, em 2019, se não me engano. E aí estava bem recente a eleição do presidente anterior, né, que nós tivemos em 2018. E tinha todo aquele clima, digamos assim, pessimista em relação à democracia brasileira, em relação à democracia no mundo, né? Teve a eleição nos Estados Unidos também em 2016, teve várias questões envolvendo o uso das fake news, de uso de redes sociais e de manipulação, e também uma série de questões relacionadas com o enfraquecimento dos movimentos populares, ou movimentos mais de esquerda, e o fortalecimento justamente de uma mentalidade conservadora, não só nos super ricos, né, que têm interesse em ter uma sociedade, digamos assim, conservadora, no sentido de conservar a riqueza e o poder deles, mas convencendo pessoas comuns, né, de um comportamento, uma mentalidade, uma ideologia conservadora que atrasa, de certo modo, um avanço maior em questões mais de justiça social, né, de inclusão, né, de grupos marginalizados. Então tem todas umas questões relacionadas a isso. O livro tem vários capítulos de vários autores diferentes, de várias linhas diferentes. E aí eu mencionei já os capítulos, né, 2 capítulos anteriores. Tem alguns que falam de autores clássicos, né, como Platão, Rousseau, Karl Marx, Rawls, Hannah Arendt também. E aí, no final, na última parte, que é a parte que fala de epistemologia, né, eu achei muito interessante o estabelecimento do conceito de humildade intelectual, por um lado, e a ideia, acho que foi no penúltimo capítulo, falando sobre as dificuldades epistêmicas, né, dificuldades de estabelecimento de um modelo de verdade que possa dar conta da realidade atual. E aí eu vou comentar sobre esses dois, sobre essa questão da humildade intelectual e sobre essa questão da verdade.
para poder fechar assim esses 2 vídeos interligados comentando esse livro da para que serve a filosofia para a democracia, né? Bom, de antemão eu agradeço muito, né, o aprendizado que eu tive, não só do professor Valdomiro, organizador do livro, mas ele foi meu professor em diversas ocasiões ao longo da minha carreira acadêmica, tanto na graduação quanto no mestrado e especialização. Mas no livro também tem outros professores que foram professores meus. Tem o professor Adriano Correia, que foi professor meu na especialização, e ele fala sobre a Hannah Arendt, que é a especialidade dele. Tem o professor André Itaparica também, que também foi meu professor na especialização. Tem a participação de alguns assim, professores que eu não tive contato, né, mas eu já ouvi falar, né, alguns professores. Tem um professor mesmo, Genildo, professor Genildo, eu tive umas poucas aulas com ele antes de sair do curso de filosofia e ir para o mestrado em sociologia, então acabei não tendo muito contato com ele, mas é muito interessante que esses professores que fizeram parte da minha carreira acadêmica estejam aqui hoje, né, no super acadêmico, contribuindo a partir da minha interpretação, é claro, né? Então aqui, se eles virem o vídeo, é claro, quiserem comentar, será um prazer ter o comentário dele, mesmo dizendo que eu estou errado, não tem problema nenhum. É sempre bom ser apontado erros quando faz crescer o conhecimento, né, de qualquer pessoa. Então, sobre a questão da humildade intelectual. Então, foi muito interessante esse conceito desenvolvido no livro, porque ele fala da ideia de que para o estabelecimento e a manutenção de uma democracia é preciso que as pessoas que participam do debate público tenham humildade intelectual. Humildade intelectual no sentido de reconhecer a possibilidade de estar errado. Que aí, segundo os autores, né, do capítulo, ou autores, não me lembro agora, é o que vem impedindo que haja um diálogo mais frutífero entre grupos políticos divergentes, né, diferentes no país, no mundo como um todo, mas no país somente, que é o que a gente convive mais. Então, por quê? Porque dentre esses grupos políticos que debatem, e aí acaba indo para as pessoas comuns, para o ambiente acadêmico, né, para a gente em sala de aula mesmo. Eu lembro que eu não estou mais em sala de aula universitária, mas durante muito tempo, especialmente nos últimos anos meus, foi justamente o último ano meu em sala de aula universitária, foi justamente 2018, o ano da eleição do ex-presidente. Havia uma espécie de quase impossibilidade de que no momento de um debate sobre essas tendências ideológico-políticas, uma impossibilidade de acordo, de consenso, justamente porque não havia humildade intelectual, certo? Então, de minha parte, inclusive, era muito problemático participar de qualquer discussão desse tipo, porque eu sempre tenho dúvidas, né? Eu sempre questiono aquilo que eu acredito. Então, é possível que eu esteja errado. É um traço meu intelectual, um traço meu pessoal, de, por mais que eu estude e conduza minhas escolhas a partir de certas certezas, mas, especialmente tratando de temas conceituais como a democracia, a economia, né, a sociedade, questões mais abstratas, digamos assim, do nosso contexto social, eu posso estar errado, né, como qualquer pessoa pode estar errada. E aí, numa discussão com, sei lá, com um outro professor ou um aluno, especialmente alunos, né, vinha sempre essa quase impossibilidade de chegar num consenso, porque os alunos vinham com tanta certeza, ou certos professores também, com tanta certeza sobre certas afirmações que hoje todo mundo sabe que eram falsas, né, que eram mentiras, né? Alguns admitem hoje que acreditaram em mentiras, e outros simplesmente criam novas fantasias para alimentar essa mentira, né? Como se fosse possível você manter a factualidade de uma mentira distorcendo o tempo, que tem a ver inclusive com a outra temática, né, que eu queria trazer do livro, que é essa questão da impossibilidade de estabelecimento de uma verdade quando
as pessoas envolvidas no debate público sobre essa suposta verdade distorce a factualidade, né? Não aceitam a factualidade de certos elementos. Então, sabe, é uma coisa de você não conseguir lidar com o fato de estar errado por falta de humildade intelectual e aí acaba distorcendo fatos, certo? Não é nem dizendo assim que você foi enganado, né, por, por uma mentira. Você está vendo que é mentira, você está vendo o fato verdadeiro. No entanto, você não consegue pegar e admitir que estava errado antes e que o novo fato conduz você a uma nova verdade. Você simplesmente pega e cria no entorno uma espécie de, de verdade paralela, de realidade paralela em que aquela verdade que você acreditava que se revelou mentira, ela continua sendo verdade. Certo? Então dá para ver muito isso hoje quando pessoas, sei lá, quando fala da eleição, por exemplo, do ano passado, de 2022, sei lá, por mais que venha todos os fatos, né, e auditorias e e-mails e órgãos afirmar que a eleição foi legítima e tal, as pessoas conseguem elaborar uma maneira de conduzir a verdade para si próprio, como se todas essas afirmativas, todas essas factualidades sobre a legitimidade da eleição são uma espécie de conspiração para que todos acreditem que a eleição foi legítima, foi correta, foi bem conduzida e tal, para que ela continue acreditando que a eleição foi fraudada. Então é impressionante, é uma coisa de explodir a cabeça de como as pessoas conseguem construir isso e continuar acreditando e tal. E aí os autores desses dois capítulos que falam sobre humildade intelectual por um lado e o outro sobre essa possibilidade da verdade nesse mundo de pós-verdade no outro, né? Eles assim, eu me lembro que afirma o seguinte: é papel nosso, né? Quem é intelectual, quem pensa sobre a verdade de maneira honesta, é claro, né? Não são todos são bem intencionados nesse sentido, mas quem procura buscar sempre a verdade, às vezes até se prejudicando ou humildemente, né, admitindo que estava errado e tal. Mas é papel desse tipo de intelectual, desse modelo de intelectual, de pegar e pelo menos se manter firme, digamos assim, diante do que se apresenta. Então, se a gente olhar, né, de 2018 para cá, 2023, muita gente de considerada importante, né, formadores de opinião, mudaram de opinião a respeito de uma série de coisas, né, de todas as críticas muitas vezes infundadas sobre a esquerda, sobre o PT, sobre os governos petistas, sobre a conspiração esquerdista mundial, que seja. Muitas pessoas viram que estavam erradas e se corrigiram, digamos assim. Elas não deixaram de ser pessoas críticas e capazes de tecer críticas sobre qualquer governo, mas não simplesmente reproduzem uma série de crenças que demonstraram ser infundadas. Então elas tiveram humildade intelectual, apesar de que muitas, né, ainda não tiveram isso. Eu não estou falando nem assim das pessoas envolvidas nas situações, nos fatos, nas notícias, né, nas coisas que acontecem. Eu não quero citar nada justamente para não, sei lá, para não chamar a atenção de maneira negativa também para o canal. Eu só estou falando, né, de coisas conceituais, mas que tem a ver com a realidade factual da gente. Então, quem assiste o canal, quem acompanha o canal, não são muitas pessoas, normalmente eu agradeço quem está seguindo, mas eu imagino que se está seguindo o canal é porque pensa nessas coisas de uma maneira mais dentro da realidade. Certo? Então não faz sentido alguém que acredita que, sei lá, que a Terra é plana, ou que a eleição de 2022 foi fraudada, ou que, sei lá, que existe algum tipo de conspiração globalista de esquerda no mundo, tá acompanhando o canal. Se tá, sei lá, por masoquismo.
porque aqui não vai ter nada desse sentido, vai ser sempre contra esse tipo de coisa. Já que eu acredito, e eu imagino que a maioria das pessoas que segue o canal também não acredita nessas afirmações, né? Nessas, nessas construções que, por incrível que pareça, assim, tem um apelo muito forte. Eu acho que a nossa sociedade chegou a um ponto tal de consumo de conteúdo em que tem tanta informação disponível, inclusive principalmente as informações verdadeiras e factuais e baseadas em fatos e, né, construídas a partir de relatos verdadeiros, serem possíveis de ser transformados em construções falsas, em fake news, né, por talentos, né, diversos, né, talentos artísticos, talentos retóricos, né, e aí tem um apelo forte, especialmente quando apela para a emoção, que foi basicamente o que construiu toda a ideia do uso dos Big Data, das grandes empresas de informática, né, de computador, de empresas digitais, em construir a possibilidade de as pessoas serem tocadas a partir desses conteúdos de maneira emocional e aí acabar criando o tipo de radicalismo que nós temos hoje a respeito do que é a verdade, né? Daí a ideia de pós-verdade, que é tratada também nesse outro capítulo do livro. E aí sim, eu lembro que uma conclusão, digamos assim, otimista foi que o autor falou assim, eu não me lembro agora o nome do autor do capítulo, mas ele diz que para combater esse modelo, né, essa coisa da pós-verdade hoje, né, das fake news, essa ideia de uma de uma narrativa alternativa da realidade que convence tanta gente, não precisa, não basta apenas a verdade, porque como ele mesmo falou e de certo modo no canal que eu sempre falo, as pessoas que acreditam nessas coisas elas não estão dispostas a ouvir a verdade, porque quando ouvem uma verdade, né, que contradiz aquilo que ela acredita, ela simplesmente remodela aquela crença de maneira a negar aquela verdade que lhe é apresentada factualmente, certo? Então, já que a verdade não é suficiente, ele fala o que é preciso, na verdade, seria uma nova utopia, né? Uma utopia, mas uma utopia realista a respeito da possibilidade de um futuro em que não só haja mais justiça, né? Haja menos desigualdade, né? Em que seja possível você não ter medo o tempo todo de emitir opinião, né? Ou de estar com a sua forma de se expressar ou representar, né? Suas escolhas, sua sexualidade, sei lá, seus gostos, o que seja, e não ter medo de ser não simplesmente repreendido ou hostilizado, mas principalmente ser agredido. Então, o modelo de agressividade, de agressão, principalmente por via digital, principalmente, mas que tem migrado cada vez mais para o mundo real, né, o mundo físico, faz com que a gente seja necessário, segundo esse autor lá no livro, de construir novas utopias realistas, né, da possibilidade realmente de a gente imaginar esse futuro em que sejam superadas essas coisas que, na verdade, ao meu ver, pelo menos aí é a mera opinião minha, são maneiras de fazer com que as pessoas não enxerguem o que realmente é o problema da nossa sociedade, né? Quais os problemas da nossa sociedade que são muito mais urgentes e que tem a ver especialmente com a manutenção do estilo de vida dos mais ricos, certo? Eu sinto dizer, mas os mais ricos, os bilionários, são os responsáveis pelo nível de problemática que a gente tem, porque eles não querem abrir mão não só dos bens dele, não só do que eles construíram, mas não querem abrir mão do estilo de vida. É um estilo de vida que é danoso, né? É baseado no consumo exagerado, é baseado num modelo de consumo que o próprio planeta não sustenta mais, né, a médio prazo, nem mais a longo prazo, a médio prazo. Então, para não enfrentar esses problemas, são criados problemas fictícios
problemas que não existem de fato, para que as pessoas passem seu tempo gastando, discutindo essas coisas, em vez de olhar realmente o problema, os problemas que existem, né? Que aí tem a ver principalmente com as questões ambientais, questões econômicas, desigualdade social, terrivelmente má distribuição de renda na maioria dos países, mas os países como o Brasil mais ainda, né? Porque nós temos essa terrível tradição de extrema concentração de riqueza que vem desde os tempos coloniais, né? Então, isso aí contribui para uma série de coisas em cascata, inclusive a problemática ambiental. Então, bom, era isso que eu queria partilhar com vocês a respeito desse fim da leitura que eu fiz desse livro, né? Para que serve a democracia? Não, para que serve a filosofia para a democracia, né? E eu espero que estimule vocês a lerem o livro. Eu vou ver se eu consigo colocar o link do livro na descrição do vídeo. Não sei se da outra vez eu coloquei. Mas de qualquer jeito, se você colocar, né, na internet, você acha fácil esse livro. Ele é da editora da UFBA, né, Edufba, e está disponível no repositório da Universidade Federal da Bahia, né. Você acha o livro gratuitamente, pode ler, ter suas próprias opiniões a respeito. Mas é claro, né, fica muito difícil de negar a factualidade desses elementos, porque é o que a gente convive diariamente a respeito da verdade e a respeito da humildade intelectual. Então, eu vou ficando por aqui, né, com humildade suficiente para admitir que eu posso estar errado sobre algumas coisas, especialmente as opiniões mais pessoais, mas sobre as questões de análise do contexto que é tratado no livro, eu acredito que eu dei conta. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dar like no vídeo, compartilhar, dar uma olhada também na descrição do vídeo, que tem aí coisas legais. Eu vou tentar colocar o livro, mas tem outras coisas, tem livros meus, né? Eles estão aqui, ó, dá pra ver ali no vídeo. Isso aqui são os livros meus aqui, ó. Atrás desse quadro aqui são os meus livros. Todos você encontra no Clube de Autores, né? Vai lá e peça o seu. Tem na Amazon também, tem na... como é o nome daquela outra livraria? Cultura, né? Digital. Você pode encontrar os livros lá. Dê uma olhada em minhas músicas também, né? Tô com um novo canal de músicas. Dê uma olhada também. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.